Olá, voltando aqui para falar mais um pouco para vocês sobre a minha caminhada espiritual. Eu acabei falando da casa kardecista onde eu frequentava, que era uma casa apométrica. A diferença dessa casa para o primeiro local onde eu tive contato com o kardecismo, que era a Casa André Luiz, era esse trabalho deles com apometria. Nas casas André Luiz, ele é voltado para instrução, orientação, o curso mesmo de doutrina, né, os livros da religião, da doutrina espírita. Mas na casa apométrica, eu via mais efetivamente o trabalho espiritual como ele ocorria. Eu pude ver de dentro como que é essa ação. Como os consulentes chegavam, traziam seus problemas físicos, espirituais, passavam pelo primeiro atendimento, que às vezes era comigo, e aguardavam horas. Vinham pessoas de todos os lugares de São Paulo. A casa ficava naquela época em Interlagos, próximo ao shopping Interlagos. E essas pessoas vinham de todas as regiões, de longe, chegavam cedo para pegar senha. A casa abria ao meio-dia, com fila na porta, muita gente. Tinha um limite de senhas, de atendimentos ao dia, que eu não me lembro quanto era. Mas dentro eu sei que haviam 3 macas, então eram 3 pessoas atendidas ao mesmo tempo. Eles entravam, passavam por uma reunião, como lá na Casa André Luiz, uma pequena palestra introdutória de algum membro, algum colaborador da casa, que passava uma orientação do dia. E depois eles aguardavam sentadinhos ali num pátio e ficavam horas esperando para serem atendidos. Porque cada pessoa que entrava, ela ficava uns 30, 40 minutos, dependendo da pessoa, dependendo do caso. Eu acredito que atendia 8, 9 pessoas em cada maca, depende do tempo que cada pessoa ficava. Então, eles eram chamados, passavam nesse atendimento, essa prévia, contando o problema. Então, essa pessoa que recebia anotava primeiro qual era o problema físico, depois anotava o problema psicológico ou emocional. Essa ficha ia lá para dentro e ficava na ordem de chegada. Nisso, a pessoa era chamada, entrava, tinha uma maca onde havia uma pessoa que a dirigia aquele momento, né? Colocava a pessoa deitada, ficava conversando com ela. E haviam 2 círculos, 2 rodas, né, de cadeiras com 2 grupos separados dentro dessa sala que faziam atendimento espiritual. E eu pude estar lá dentro, eu pude acompanhar. Então ali dentro você tinha médiums com diferentes capacidades, vamos dizer assim, habilidades desenvolvidas. Então havia o clarividente, o que ouvia, o que sentia, e os que emanavam as vibrações, né? Os que mantinham aceso ali, fortalecido aquele ambiente, protegido e fortalecido, emanando a sua energia, participando junto, que eram os passistas que estavam ali. E eu pude assistir vários atendimentos lá dentro, e isso me fez acompanhar por mais alguns anos o kardecismo, porque eu pude ver na prática como que era a atuação espiritual desses colaboradores, desses membros daquela roda, o que eles faziam, o que eles viam, e eu tive prova disso realmente do que era dito. Não era uma coisa fantasiosa, era palpável, porque a pessoa que chegava com uma situação, um problema a ser resolvido, ele se colocava na maca, o assistido,
E as pessoas no círculo, que eram os videntes, os clarividentes, eles começavam a contar coisas que eles estavam vendo ao redor daquela pessoa, eles visitavam a casa da pessoa e contavam um enredo da vida do assistido. E ao término desse atendimento que foi feito, esta pessoa levantava-se da maca e nós podíamos conversar com ela. E sem que ela soubesse do que se tratava, a conversa ia fluindo de uma maneira que ela nos contava o que nós já sabíamos. Então, se foi dito algo sobre a casa dela, que a casa dela era assim, grande, pequena, tinha uma escada que sobe, que desce, que tem um quarto, que ela dorme sozinha, que tem um armário assim, assim, assim. Ela mesma contava, porque era perguntado a ela: a senhora mora sozinha? Como que é? E a senhora, não, tem outras pessoas, mas como que é a sua casa? Tem uma escada? Como que é lá dentro? E a pessoa ia contando, e ela ia contando pontos muito delicados ou muito íntimos que a gente já tinha ouvido. Então isso para mim era a prova do atendimento, de que realmente aqueles médiuns iam fazer esta visita, iam até esta residência e viam o que estava lá dentro. E era o meu primeiro contato com algo assim, embora seguisse 6 anos na casa do André Luiz, mas era teórico, era estudando a doutrina. Agora era meu primeiro momento de ver que espiritualmente há algo que nós, por não vermos, não compreendemos ou não queremos compreender, que existe. Nós negamos a existência deste mundo espiritual. Então, era algo direcionado. Aquelas pessoas, aqueles médiums queriam ir, eles iam e resolviam situações dentro dessa residência ou ao redor, com as pessoas, com espíritos, com a entidade, com alguém que estava próximo a essa pessoa. Havia essa conversa e havia essa atuação. Então, dentro das residências, eles fechavam portais, eles limpavam o ambiente, eles tinham condições de saber que energias estavam dentro daquelas casas, da casa dessa pessoa, e que foi gerado por outras pessoas, por terceiros, ou que ela mesma acabou criando esse ambiente dentro de casa. E isso, para mim, era outro patamar, era muito satisfatório ver que era possível intervir, que era possível ver uma situação que não estava boa e que algo podia ser feito, e não simplesmente conforme-se, espere, aceite, você seguir esse caminho, então agora você prossiga por ele. Aquela passividade que eu não sou adepta, não gosto. Então, era a primeira vez que eu via uma atuação, e isso me fez gostar mais da área apométrica do que só uma orientação espiritual que nós tínhamos antes. E eu tive um caso meu, eu passei na maca, e eu tive um caso, eu estava grávida, então olha o tempo que eu fiquei nessa casa. Eu estava grávida e quando eu saí da casa, minha filha já tinha 2 anos ali, 1 ano e 10 meses, quando minha mãe faleceu. Então eu estava grávida e eu tinha uma gravidez de risco, não a gestação estava tranquila. Mas o momento do parto, para mim, era um parto de risco, por uma série de situações físicas que demandavam um cuidado maior. Então, eu estava com medo da hora do parto. Embora fosse minha segunda filha, e eu ia fazer uma cesárea, eu já estava planejado que ia ser feita uma cesárea, mas era uma gravidez problemática ali no momento do parto. E eu passei na maca.
E uma coisa curiosa desta casa, o kardecismo em si, eles não tocam em nomes ou definições de guias, né? Eles não trazem a Umbanda para dentro do kardecismo. Então eles falam em amigos espirituais, benfeitores espirituais, mas eles não trazem esses nomes umbandistas das entidades que nós falamos na Umbanda. Eles não trazem essa nomenclatura para dentro da casa. Mas quando eu estava lá dentro, eu percebia que eles recorriam sim no momento de isolar, proteger a residência, era feito alguns dizeres, alguns toques apométricos que a gente fala, pulsos, onde era protegido aquele ambiente e era solicitado a proteção de entidades. E mesmo durante o curso, eu vi um dos dirigentes da casa, um frequentador e dirigente, que ele, no momento de uma palestra, ele incorporou um caboclo. Embora eu não ouvisse falar nada sobre lá dentro, mas como eu já tinha ido em muitas giras de Umbanda, eu sabia do que se tratava. Então, na hora que ele incorporou e ele andou entre nós dentro desse curso, pelo salão, e ele veio nos cumprimentando, falando com alguns, uns sim, outros não. Aquele trejeito, aquele gesto, aquele modo de falar, eu sabia que era um caboclo. E eu vi os outros dirigentes se entreolhando, assim, meio sem ter o controle da situação. Como se aquilo não pudesse acontecer abertamente, livremente aos nossos olhos. Mas, enfim, porque eu falei isso, que não era aberto, como se não fosse bem aceito, mas eu sabia que ocorria. Voltando ao momento que eu passei na maca. Eu passei na maca, eu estava com muito medo do meu parto, eu já tinha um filho e estava com medo desse parto. E quando eu deitei, eu fui atendida por um desses colaboradores, ele já era antigo na casa, um senhor, e eu me deitei, ele começou a conversar comigo, perguntou meu nome, perguntou da gravidez, perguntou se eu estava bem, e eu sabia que o assunto, a temática maior estava acontecendo lá dentro dos círculos, dos dois círculos das médiuns que estavam lá. Mas ele me acalmou e segurou a minha atenção ali. Então, embora eu soubesse que o assunto realmente estava acontecendo, era dentro do círculo, eu não conseguia desviar minha atenção para lá, não conseguia ouvi-las, eu não conseguia prestar atenção. Ele me segurou, me desdobrou, que é assim que nós chamamos, né? Me desdobrou para o círculo, e eu ali deitada com ele, deitada na frente dele, e ele começou a falar de uma maneira diferente, e eu percebi que ele estava incorporado, mas porque eu já tinha esse prévio conhecimento do que era uma entidade. Porque pessoas que são puramente kardecistas talvez nem percebessem. E como eu já tinha ido em terreiros, eu sabia do que se tratava. E ele começou a falar comigo, a voz dele mudou completamente, o jeito de falar. O caboclo, era um caboclo. E ele mudou inclusive a postura corporal, parece que ele cresceu, ele ficou maior do meu lado, eu vi assim, eu tinha uma impressão, eu olhava deitada para ele, e ele estava maior, mas o jeito de falar, ele ficou extremamente sério, muito sisudo. E ele falou assim para mim, não se preocupa, do jeito dele, com as palavras dele, que eu não vou saber repetir aqui. Mas ele falou, não se preocupa, eu vou estar lá na hora. E eu e toda a sua família, todos os seus amigos espirituais, todo mundo vai estar lá. Todo mundo que pode, deve, precisa estar lá, vai estar.
você não precisa se preocupar. Quando chegar na hora, pense em mim. Pensa aqui na gente. Que a gente vai estar lá com você e você vai ter um parto muito bom para a criança, muito bom para você e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com você. E foi muito marcante para mim eu vê-lo incorporar para me atender. Ele não estava incorporado no início, né? Era um colaborador que estava ali conversando com todo mundo e ele incorporou naquele momento para me falar isso diretamente para mim. Isso para mim foi bem marcante. Claro que lá no momento do parto, vou ter que contar para vocês, a médica queria que eu fizesse parto normal, não consegui, não houve a possibilidade, e ela estava desesperada, porque ela queria fazer parto normal, ela não queria fazer a cesárea, embora houvesse um pré-agendamento. Ela falou que era muito perigoso por inúmeras questões lá. E ela falava abertamente, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo de te perder. Eu via o nervoso dela, mas eu estava deitada no hospital, na cama do hospital, um hospital maravilhoso, Santa Joana, em São Paulo. É um hotel, 5 estrelas, um hospital excelente. E eu estava deitada e os quartos são suítes e você tem o parto, se for parto normal, dentro do próprio quarto. Então estava tudo pronto para que eu tivesse o parto ali. E a minha mãe estava nesse quarto, e a médica, enfermeiras, e eu as via como se elas estivessem em outro plano. Eu já estava deitada, meio inclinada na cama, a cabeceira da cama meio inclinada, e elas falavam nervosas, circulavam pelo quarto, e eu via aquilo como se eu estivesse atrás de um vidro muito grosso, onde eu ouvia a voz delas abafada, como se estivesse abafado atrás de um vidro. Eu não conseguia ver, eu não acompanhava o sofrimento delas ou a ansiedade delas. Eu estava tranquila, muito calma. Eu não fiquei em nenhum momento nervosa, como se eu não estivesse ali. E ela falou, não tem jeito, prepara a UTI, a gente vai ter que fazer a cesárea. A minha mãe se desesperou, eu sei que ela gritava, que ela falava que já fazia muito tempo, que tinha estourado minha bolsa, ela estava muito nervosa, a médica nervosa, entrava e saía do quarto. E eu calmamente ouvia e acompanhava elas com os olhos, sem falar nada. Eu não conseguia reagir, eu não tinha nenhuma reação. Eu não falava, eu não perguntava e eu não sentia nada. Como se eu estivesse assistindo uma televisão. Como se eu estivesse atrás de um vidro vendo outra pessoa. Eu não estava ali, não era eu naquele corpo. Eu estava vendo uma outra pessoa. Sei que foi para cirurgia, foi feito o parto. Na hora que a médica me mostrou a criança, eu simplesmente olhei, fechei o olho e dormi. Eu desmaiei, dormi. Acordei após cirurgia, após anestesia, e tudo bem, tudo tranquilo, vida que seguiu. Mas aquele momento foi muito marcante para mim. Lá na maca, aquele caboclo que me atendeu, aquela entidade que me atendeu, falar para mim, você não precisa se preocupar com nada, nós vamos estar lá. E era uma situação muito problemática, de muito nervoso, de muita espera dessa médica, ela estava muito ansiosa. E eu não vi nada disso, como se o parto não fosse meu, como se eu não estivesse lá. Eu sinto como se eu tivesse realmente desdobrado, saído dali e estava assistindo atrás de um vidro. O que ele falou aconteceu, porque eu sei que eles estavam comigo. Então foi a primeira vez que eu vi na minha vida algo acontecendo assim. Ouvi a teoria, ouvi o que ia acontecer na prática e assisti e participei dessa prática. Então para mim isso foi maravilhoso. Foi o que me decidi fazer, me decidi a fazer o curso mesmo de apometria. Então eu queria fazer o curso. Porque eu estava recebendo, eu tinha a teoria da Casa André Luiz, que era a base da doutrina espírita, e aí eu recebi
essa prática desse centro apométrico, onde eu via as coisas acontecendo, mas eu precisava da teoria, da base da apometria. Mas aí foi quando eu decidi fazer o curso, depois de já assistir muitas sessões, de participar de muitos atendimentos, quando eu resolvi fazer o curso para realmente me aprofundar, foi quando minha mãe faleceu, aí eu tive que sair, porque não podia deixar minha filha sozinha. Mas foi um momento muito decisivo na minha vida, marcante, para que eu quisesse saber mais sobre o espiritismo. Meu primeiro contato com entidades, com guias, foi na prática mesmo que eu quis ver, quis saber e vi que tem ação, que algo acontece, que a gente pode atuar. Então foi isso, a minha passagem pelo kardecismo apométrico. Obrigada.